Gente, boa Gente, noite. boa noite. Boa O áudio noite, estava O me áudio gente. estava me preocupando preocupando muito. muito. Essa é a Essa é Camila, a Camila, Camila Matos, Camila Matos, nutricionista. nutricionista. Ela vai falar um Ela vai pouquinho para falar a um gente pouquinho para a aí gente aí sobre ela, sobre sobre a ela, sobre a formação dela, formação para dela, a gente para a iniciar a gente nossa iniciar a live nossa live sobre alimentação sobre para alimentação para diabéticos. diabéticos. Muitos já te Isso Muitos conhecem, já mesmo. te né, conhecem, Camila? né, Camila? Mas Uhum. alguns Mas ainda alguns não. ainda não. Então, gente, eu sou nutricionista, me formei no início de 2016 pela UFMG. No final de 2019, eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica funcional, no meio de 2019. E durante a pandemia, eu me especializei mais também sobre diabetes. Eu fiz um curso sobre diabetes de uma instituição que se chama Educação e Diabetes, de uma coordenadora muito conceituada lá da Santa Casa, que se chama contagem de carboidratos, que é um dos principais tratamentos do diabetes. Infelizmente, é o que é menos aplicado, porque ele é um pouco complexo, mas seria o mais indicado. Então, assim, eu estou falando para você sobre isso, até na última live eu não falei que eu tinha esse curso, né? Mas eu estou falando sobre isso porque o que eu vou explicar para vocês aqui é fruto de muito estudo em diabetes, que é um tema que eu gosto demais, e também da minha prática, né? Que no SUS a minha maior demanda para atendimento são de pessoas com diabetes, com pré-diabetes. Então, o que eu vou falar com vocês aqui é fruto de muito estudo e Eu prática. lembro, eu lembro que na Eu lembro última que na live última você live falou você falou que gosta que muito gosta muito de falar sobre de falar sobre diabetes, diabetes, de Isso instruir mesmo, as de gosto instruir as pessoas. muito. pessoas. Porque tem muitos mitos em relação Muitos, ao né? Muitos, diabetes. né? Isso. Ô Camila, Ô Camila, antes de antes de começar assim começar assim tudo, antes de tudo, mais antes de nada, a mais minha nada, primeira a minha primeira pergunta é: pergunta é: o que é o o que é diabetes? o Porque, diabetes? assim, Porque, assim, a única coisa que eu a sei única do coisa que eu diabetes sei é do que não pode diabetes é comer que não pode açúcar. comer açúcar. Que a minha mãe Que a falava, minha mãe ficava falava, doida com ficava isso. doida com isso. Mas eu sei Mas que eu não é sei só que não é isso. só isso. Então explica pra Então gente explica como que pra é o gente como que é diabetes o no diabetes no organismo da organismo da gente, gente. o que é a O doença que em é a si. doença em si? Então, gente, eu vou tentar ser breve, tá? Para dar tempo da gente falar a maioria das coisas que a gente quer passar para vocês. Mas diabetes é uma doença crônica, né? Então, já respondendo um dos mitos, o diabetes não tem cura, ele tem controle e tratamento. É possível uma pessoa ter diabetes e depois vir a ter os seus exames, principalmente se for diabetes tipo 2, normais. Mas se ela abandona o tratamento, seja dietético, seja medicamentoso, seja de exercício físico, ela vai voltar a ter alterações. Então, é uma doença crônica. E muitas pessoas, como a Nayara falou, pensam que diabetes é só em relação ao açúcar, só em relação a doce, né? Muitas pessoas pensam que o diabetes é açúcar no sangue. Eu sempre falo com os meus pacientes, eu tenho vários grupos de diabetes nos postos de saúde que eu atendo. Diabetes não é açúcar no sangue. Todos nós temos açúcar no sangue. Sem ele, a gente não vive. Sem açúcar no sangue, nós estaríamos todos mortos. Então, o diabetes, na verdade, é um descontrole do açúcar no sangue, né? E o que faz uma pessoa ter o açúcar no sangue controlado? Vamos lá. A gente tem um órgão no nosso corpo que se chama pâncreas. E eu costumo falar que é a nossa fábrica de insulina. Claro que o pâncreas tem outras funções. Ele tem função digestiva, ele produz outros hormônios. Mas falando sobre diabetes, o principal hormônio que a gente fala é a insulina. Então, a gente tem o pâncreas que faz insulina, nossa fábrica de insulina. É a insulina que é responsável pelo controle do açúcar no sangue. Então, quando eu começo a ter algum problema na produção da insulina ou no trabalho da insulina, o açúcar do meu sangue começa a ficar elevado, começa a se alterar. É aí que a gente começa a desenvolver o diabetes. Então, o diabetes é uma doença crônica, caracterizada pelo descontrole do açúcar no sangue. Ou pela falta da insulina, ou porque essa insulina não está conseguindo funcionar direito, né? E aí, Nayara, a gente tem vários tipos de diabetes. A gente costuma resumir, para ficar fácil para explicar para a população, em 2 tipos de diabetes, né?
Mas a gente tem diabetes gestacional, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes tipo LADA, que é o diabetes tipo 1 do adulto. A gente tem diabetes... Por exemplo, a pode falar. diabetes gestacional. A mulher desenvolve ela durante a gestação. Isso, durante a E gestação. nesse caso, a mulher tem que continuar o tratamento após ter a criança ou a diabetes soma? Vamos lá. Vamos começar lá no diabetes tipo 2, depois eu falo 1 e o gestacional, que aí vocês vão entender melhor, tá? Então, eu falei para vocês que a gente tem a fábrica de insulina e é ela que controla o açúcar do sangue. Essa fábrica chama pâncreas. E que o diabetes é porque você não está produzindo insulina ou porque a sua insulina não está funcionando direito. Aí a pergunta que vem é, por que o meu pâncreas parou de fazer insulina? Ou por que o meu pâncreas está fazendo uma insulina que não está conseguindo trabalhar direito e eu estou com diabetes? O diabetes tipo 2, ele é causado pelo nosso estilo de vida. Tem vários fatores. Tem o fator genético, mas esse não é o principal. Tem a alimentação, o peso, excesso de bebida alcoólica, falta de sono. Então, tudo isso faz com que a sua fábrica de insulina fique prejudicada, que a sua produção de insulina fique prejudicada e que o funcionamento dela também fique prejudicado. E aqui é muito importante eu falar para vocês, né, que a obesidade é a principal causa de diabetes. A principal, de diabetes tipo 2. E a maioria das pessoas na população do mundo inteiro, o que mais a gente tem é diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 e gestacional é bem menor. A maioria é diabetes tipo 2. E a maioria, assim, esmagadora. Chega a ser quase 90% dos casos de diabetes tipo 2. E a principal causa é a obesidade, o excesso de peso. Né? Então, quanto mais a gente vai ganhando peso, vai engordando, ganhando gordura, nosso corpo vai se inflamando e a inflamação da obesidade é que faz o nosso pâncreas não funcionar direito. Então, a obesidade é a principal causa de diabetes. É muito importante todo mundo saber isso, né? Porque às vezes as pessoas se assustam com a seguinte questão, Nayara. Nossa, mas eu nunca comi doce. Eu nem gosto de doce. Sim. Nossa, minha vida inteira eu nunca gostei de doce. Como é que eu fiquei diabético? Não comia doce. Mas às vezes a pessoa foi obesa a vida quase inteira. Então não é só o doce, né? É a alimentação toda em si. Então, diabetes tipo 2, a nossa fábrica para de funcionar ou faz uma insulina que não está funcionando direito por estilo de vida. É como se nós mesmos acabássemos com o nosso pâncreas, com o que a gente faz no estilo de vida. Esse é o tipo 2. O tipo 1 é uma doença autoimune, né? A gente tem o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, e eu costumo dizer que é como se fossem soldados dentro do nosso corpo. Eu acho que assim fica fácil de entender. Então, o nosso sistema imunológico são soldadinhos que ficam lá dentro do nosso corpo, esperando se vir uma bactéria, um vírus, um corpo estranho, para te defender, para você não viver doente. Nas doenças autoimunes, por algum motivo, esses soldados ficam meio loucos, digamos assim. E ao invés de atacar só bactérias, vírus, o que está fazendo mal para a gente, eles passam a atacar uma parte do organismo. E no diabetes tipo 1, qual a parte do organismo que é atacado? Justamente a parte do pâncreas que faz insulina. Então, geralmente, quem tem diabetes tipo 1, logo que descobre, já tem que usar insulina injetável. Não adianta só a medicação, porque a fábrica dele literalmente foi destruída. Né? E geralmente acontece nas crianças. E como eu falei com vocês, existe um tipo de diabetes, que é o diabetes LADA, que é um diabetes autoimune que acontece no adulto também. Então, eu já vi, é raríssimo, mas eu já vi uns 2 casos de pessoas adultas que tinham lá seus 30 e tantos anos e descobriram um diabetes autoimune e já começaram a usar insulina. Mas é muito mais comum nas crianças, tá? E esse já é mais determinado geneticamente, é determinado também pela gestação da mãe, como que foi o estilo de vida da mãe desse indivíduo na gestação. Então, esse é o tipo 1. E aí a gente tem o diabetes gestacional, né? Aí você tinha perguntado se a gestante tem que continuar o tratamento após o parto, né? Sim. Depende. Por quê, Nayara? Tem gestante que vai ter o diabetes gestacional e vai continuar com o diabetes.
E ela teve mesmo diabetes na gestação. Tem gestante que já tinha diabetes antes da gestação, mas não sabia. Isso a gente olha pelos valores dos exames. Então, por exemplo, se chega uma gestante com a glicose de 200 no pré-natal lá que ela está fazendo, já entende-se que ela era diabética desde antes e descobriu na gestação, tá? Mas o diabetes gestacional, a mulher pode ficar com ele para o resto da vida e a maioria não fica. Mas é importante também, se você teve diabetes gestacional, você precisa ficar atenta no seu estilo de vida, porque o risco de você se tornar diabética no futuro, em médio a longo prazo, é muito maior do que uma mulher que não teve diabetes gestacional. Muito maior. E o que leva ao diabetes gestacional? Na gestação, a glicose, né, o açúcar no sangue, é a principal energia para o bebê crescer. Então, é mais ou menos como se o seu corpo pensasse assim: nossa, eu vou fazer a glicose dessa mulher ficar um pouquinho mais alta para me ter certeza que vai chegar a glicose para o bebê crescer. Tem um nível fisiológico para isso. A partir desse nível normal é que tem o diabetes gestacional. E aí tem os fatores de risco, né? Mulheres com menos de 1,5 m. Você tem mais de 1,5 m, né, Nayara? Não parece, mas mulheres com menos de 1,5 m, mulheres que ganharam muito peso na gestação ou que já engravidaram com obesidade, mulheres que a mãe delas tiveram diabetes gestacional na gestação delas, mulheres com mãe que tem diabetes. Então, são fatores de risco. Tem outros, mas esses são os principais. Então para se desenvolver. Então, tem alguns critérios, né? Para desenvolver essa... E o critério de fazer diagnóstico para diabetes gestacional, ele é até diferente, né? Os valores dos exames para gestantes são diferentes. Mas aí já entra uma parte muito clínica, muito médica, né? Mas então, diabetes é um descontrole do açúcar no sangue. A gente tem vários tipos de diabetes. E a principal causa é porque o seu pâncreas parou de funcionar ou porque a insulina que ele está fazendo não está conseguindo trabalhar direito. Então, resumindo, a insulina serve para controlar o nível de açúcar no Isso organismo. mesmo. Dentre outras funções, que ela tem diversas outras funções. Mas a principal, e se fala de diabetes, é essa: controlar o açúcar no sangue. Porque ele é essencial, né? Para fazer o diagnóstico da diabetes, além dos exames, tem alguns sintomas que a gente nota, por exemplo, se nota os exames de diabetes. Será que eu tô? Porque a gente não sabe quais são os sintomas, né? Os principais é que a gente chama, para o diagnóstico do diabetes, é perda de peso sem explicação. Então, você está perdendo peso sem fazer dieta, sem fazer exercício. Excesso de sede, então a pessoa fica com muita sede e urinando muito. A gente chama dos 3 P's: perda de peso, polidixia, acho que eu não me engano, não sei se eu estou falando certa palavra agora, e poliúria, né? Então, é a perda de peso, sede excessiva e aí acaba que a pessoa também urina de forma excessiva. Além desses sintomas, principalmente nas pessoas obesas, algo que é um sinal, né? Não é um sintoma, é um sinal que se observa quando a pessoa começa a ganhar muito peso, um sinal de alerta, não quer dizer que ela está diabética. É aquela manchinha escurecida aqui no pescoço. O meu tem dobrinhas, gente, né? Mas essas manchinhas escurecidas que às vezes a pessoa pensa que é sujeira, não é sujeira. Aquilo ali é causado por resistência à insulina. Então, ali o seu corpo está te dando um sinal: cuidado que a sua insulina não está funcionando direito, né? E a gente vê hoje em dia, é muito triste. Se vocês começarem a observar, vocês vão ver diversas crianças obesas com essa manchinha escura. Ela chama acantose nigricans. Ela pode dar no pescoço, debaixo das axilas, nas dobrinhas mesmo do corpo, né? Na virilha. Então, e não tem uma pomada, um sabonete que vai tirar essa mancha. É você perder peso, a sua insulina conseguir funcionar direito, é que vai fazer o seu pescoço, a sua pele voltar na coloração normal.
Nossa, eu já vi algumas pessoas com essa mancha mesmo. Muita gente pensa que é sujeira, não é sujeira, é resistência à insulina. Quando eu falo que a insulina não está conseguindo funcionar direito, isso tem um nome, né, que é a resistência à insulina. É quando o seu corpo ele até faz insulina, mas aquela insulina não consegue funcionar, é como se você tivesse resistente a ela. A gente chama de resistência à insulina. Aí você estava falando dos exames, até um exame interessante de se fazer é a insulina basal, para você saber qual o seu nível de insulina em jejum. Se esse valor está alto, significa que você tem resistência à insulina, porque o corpo funciona assim. Vou dar o exemplo para vocês da obesidade. A pessoa está obesa, com excesso de gordura no organismo, essa gordura inflama o corpo. Ok. Essa inflamação atrapalha a sua insulina funcionar. Então, seu pâncreas vai lá bonitinho, faz uma insulina bonitinha, vem a inflamação da obesidade e não deixa ela trabalhar. Aí, o que seu pâncreas pensa? Poxa vida, eu fiz uma insulina que não funcionou, deixa eu fazer outra. Aí, ele faz outra na tentativa de te ajudar, porque a outra não funcionou. Aí, a inflamação da obesidade, que a obesidade está com a pessoa 24 horas por dia, vem a inflamação e atrapalha ela de novo. Aí, seu pâncreas faz outra insulina. Aí a inflamação atrapalha de novo. E seu pâncreas vai fazendo insulina. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Uma hora ele, pifa. Não aguenta mais fazer. Ele para, né? Então a gente tem esse quadro de resistência à insulina, minha insulina não está funcionando direito, mas na hora que eu vou fazer meu exame, meu sangue está lotado de insulina. É a resistência à insulina. Você tem muita, mas ela não funciona. E esse é o risco, você ter muita, produzindo demais, né? Porque aí seu pâncreas cansa muito rápido. Camila, você falando da insulina, não sei se eu tinha colocado, acho que não. Porque antigamente, eu lembro que falou comigo assim, tinha uma pessoa que tinha diabetes e tomava insulina, né? Uhum. E aí eu acho que não tinha insulina e falou, coloca açúcar debaixo da língua, ou toma água com açúcar que ajuda, né? A insulina realmente funciona uma pessoa tomar um copo de água com açúcar? Aí nós já estamos falando de uma complicação que pode acontecer em pessoas que usam insulina, que é a hipoglicemia. É quando a glicose dela abaixa demais, abaixo de 70 já é considerada hipoglicemia, e ela começa a ter sintomas. Aí o recomendado, sim, tem a quantidade certa, mas é sim, de acordo com quanto que deu sua glicose, você vai precisar ingerir um pouco de açúcar, porque sua glicose está muito baixa no sangue, você pode entrar em coma, desmaiar, morrer com uma hipoglicemia, né? Mas aí já é uma outra parte. Tá. Você tinha perguntado de sintomas, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode começar, além desses sinais que eu já falei, ela pode começar a ter uma vontade maior de comer açúcar, né? Por que que isso acontece? Porque você não está conseguindo controlar o açúcar do sangue. O açúcar do seu sangue está ficando muito alto. E aí o açúcar não está entrando para dentro do músculo, para dentro do tecido de gordura. Então você está com muita energia no corpo, mas é uma energia que você não consegue usar, porque ela está no sangue. Ela está só no sangue, ela não entra para dentro dos seus tecidos para ser transformada em energia. A glicose no sangue não vira energia no sangue, ela vira energia dentro dos nossos tecidos. Então, lá dentro do músculo, lá dentro do tecido de gordura, lá dentro dos órgãos, é lá dentro que ela vai virar energia e vai dar energia para você viver. Então, se você está com a glicose muito alta, falta energia para o seu organismo. Aí o seu corpo te pede para você comer, porque está faltando energia. Tá? Então, assim, tem vários sintomas. Mas eu vou deixar você perguntar, porque senão a gente vai falando, ó. E no caso do pré-diabético? Então, vamos lá. Aí entra a questão de valores e exames, né? Mas existem vários... Ele também tem esses sintomas? Ele pode começar a ter esses sintomas. O pré-diabetes é como se fosse um sinal amarelo para você. Cuidado, você está prestes a se tornar diabético. E muita gente recebe esse diagnóstico e continua vivendo do mesmo jeito. Assim, diagnóstico, gente, só pode ser dado pelo médico. Eu, como nutricionista, se eu ver um exame alterado, eu vou falar para vocês o melhor exame que é para
para se fazer um diagnóstico de diabetes, de pré-diabetes, que tem sido mais recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Mas se eu ver ele alterado, eu não posso falar para você, você tem pré-diabetes, você tem diabetes. Eu posso falar para você que o seu exame deu alterado e que você precisa de uma avaliação médica. É só o médico que dá diagnóstico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Assim como a gente vive falando para outros profissionais, não ficar, né? Assim, a gente trabalha junto, mas tem as especificidades de cada profissão. Né? Assim como a gente fica falando que todo mundo quer ser nutricionista, a gente tem que tomar cuidado para o nutricionista não querer ser médico também, porque eu não posso dar diagnóstico clínico, tá? Mas eu vou falar para vocês aqui sobre a questão do diagnóstico, foi a pergunta, né? Eu não estou dando diagnóstico para ninguém, só vou explicar para vocês. Então, assim, a gente tem vários exames, eu não vou falar de todos aqui, porque não daria tempo, né? A gente tem a glicemia, a gente tem, que é a medida da glicose, a gente tem a hemoglobina glicada, esse que é o mais interessante de fazer, a gente tem o teste oral de tolerância à glicose, então tem vários exames que podem ser feitos, tá? Já adianto para vocês que a glicemia, principalmente a de ponta de dedo, que a gente chama de capilar, ela não é boa para diagnóstico. O que mais acontece é a gente ver pessoas com pré-diabetes com a glicose normal, com a glicose de jejum normal. O melhor exame para o diagnóstico do diabetes, pré-diabetes, se chama hemoglobina glicada, tá? E aí ela tem um valor, ela tem valores de referência, né? Até 5,6 é considerado normal, você não tem diabetes, você não tem pré-diabetes. De 5,7 a 6,3 é considerado pré-diabetes. E acima de 6,4 é considerado diabetes. Então, assim, o médico vai precisar fazer esse diagnóstico, porque às vezes o médico não confia naquele laboratório, às vezes a pessoa toma alguma medicação que pode alterar o exame, coisa que é questão de médico. Por isso que eu falei que o diagnóstico é médico, é clínico mesmo, é do médico, tá? Eu posso só falar que está alterado. E aí esse exame, ele é muito interessante. Por que ele é melhor que o glicose, Camila? Você falou que a glicose pode estar normal e minha hemoglobina glicada me dando um pré-diabetes. Por quê? Porque a glicose de jejum, gente, ela é de jejum. Então, muitas vezes você ficou lá 13 horas sem comer, 12 horas sem comer, às vezes no dia anterior, porque você sabe que você vai fazer um exame, você já deu uma segurada na alimentação. Aí a sua glicose pode dar normal. Né? Agora, a hemoglobina glicada, ela mostra pra gente uma média da sua glicose nos últimos 3 a 4 meses. E não só a de jejum. Ela mostra pra gente mais ou menos como que a sua glicose ficou em jejum, depois das refeições, à noite. Então, a gente consegue ter uma visão melhor do que a glicose de jejum. Tá? E ela vem com 2 valores. Essa porcentagem, que eu falei que o normal é até 5,6, desculpa, por cento, e tem um outro valor embaixo, que é a glicemia média estimada. Aquele valor ali mostra qual que é a média da sua glicose nos últimos 3 meses. Então, esse é o exame para o diagnóstico de pré-diabetes e diabetes. Boa noite, Boa Carol. noite, Carol. Boa noite, Boa noite para para quem quem está entrando, né? Boa noite, gente. Kelly Inocêncio perguntou, comer doce, muita vontade de comer, e até mesmo de manhã precisa preocupar? Olha, Kelly, vai precisar preocupar se tiver esses outros fatores de risco que eu falei. Como está seu peso? Porque, assim, a vontade de comer, né, que é diferente da fome, ela pode estar relacionada com ansiedade, de repente com alguma medicação que a pessoa está tomando que aumenta o apetite. Então, se eu falar para você que só esse aí que você me perguntou sim, já tem que ficar muito preocupada, eu vou estar errando com você. Você tem que observar as outras coisas. Além dessa vontade excessiva de comer doce, como que está o seu peso? Né? Você faz um exercício físico, você sabe que a sua alimentação está desequilibrada em várias coisas, aí sim você vai ter que começar a preocupar, tá bom? A Carol perguntou, cãibras nos membros superiores e alimentação mal aplicada.
Mas qual que é a pergunta? Ela não deixou. Ela só mandou tá. Às vezes ela queria perguntar se cãibras nos membros superiores é uma alimentação mal aplicada. Né? Acho que pode ser isso a pergunta. Sim, pode ser, né? Fugindo um pouco do assunto, mas a cãibra, ela pode ser causada por falta de potássio, que é o que mais o pessoal pensa, né? Que é só potássio, que é um mineral, um eletrólito, potássio, magnésio e cálcio. Então, se a minha alimentação está pobre nesses 3 nutrientes, eu posso ter cãibra sim. Hoje quem está assistindo, quem tem diabetes aí? Ou fala pra gente. Alguém que tem diabetes. Se você tem ou se você conhece. Só pra gente saber quem tem. As perguntas mais frequentes. A gente vai tentando responder no decorrer. Camila, no início você falou que o diabetes não tem cura. Quanto ao tratamento, então ele é só preventivo, né? Para controlar. É um tratamento para controle, né? E assim, a Sociedade Brasileira de Diabetes, e é bom falar o que é isso, né? A gente tem essa sociedade, é como se fosse um conjunto de vários pesquisadores, os mais renomados, estudiosos do assunto, né? Médicos, endocrinologistas, nutricionistas, todos os tipos de profissionais especialistas em diabetes fazem parte da Sociedade Brasileira de Diabetes, pesquisadores, cientistas, enfim. A gente tem a ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, que é a maior do mundo, e o Brasil anda muito junto com a ADA, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela estuda o diabetes, atualiza sobre o que mais tem de atual no diabetes e faz periodicamente material, isso é jogado na internet em PDF pelo próprio site da Sociedade Brasileira com as diretrizes. Então, o que eu estou falando com vocês aqui é das diretrizes máximas que a gente tem sobre o assunto no Brasil, tá? E aí a Nayara perguntou sobre o tratamento. O tratamento, gente, a própria Sociedade Brasileira de Diabetes coloca que o primeiro tratamento do diabetes, antes de você pensar em usar medicação, é a alimentação. Segundo, exercício físico. Terceiro, medicação. Só que as pessoas veem o contrário. Elas acham que é só a medicação o tratamento. Não. Primeiro a alimentação, segundo exercício, depois a medicação. Por isso que a maioria dos diabetes estão todos descontrolados, que eles querem usar só medicação e ficarem bem. Infelizmente. Querem continuar comendo bobeira, né? Isso a mãe era um exemplo disso. Gostava do docinho, viu? Ai. Mas você falou isso aí, a médica também falou um negócio comigo, que ela falou um negócio de pré-diabetes, né? E aí ela pegou e falou de exercício físico mesmo, mudar a alimentação, essas coisas. A Raquel pensou, criança que tem diabetes também não tem cura? Não tem cura. Se for qualquer um dos diabetes, né? Tanto diabetes tipo 1 quanto tipo 2. Tem tratamento, tá? A gente chega a ter... as crianças hoje em dia estão ficando muito obesas, muito cedo. Então, assim, eu já atendi crianças de 5 anos com diabetes. Por serem crianças, eu não vou falar que tem cura não, mas por serem crianças... Por exemplo, uma criança de 5 anos com diabetes tipo 2, pensa como que é o estilo de vida dessa criança. Porque eu falei com vocês que o diabetes tipo 2 é causado por estilo de vida. Uma coisa é uma pessoa de 65 anos, meu pai descobriu diabetes mais ou menos com 65 para 66 anos. Uma coisa é uma pessoa que demorou 66 anos para destruir o pâncreas dela. Agora, você pensa uma criança de 5 anos com diabetes tipo 2, como que é o estilo de vida dessa criança para em 5 anos ela já está destruindo o pâncreas dela? Né? Então, aí é uma puxão de orelha para os pais, né? Porque os pais que são responsáveis pelas crianças. Então, assim, se a criança tem diabetes tipo 2, talvez por ela ser nova, se ela mudar radicalmente o estilo de vida dela, pode ser que ela chegue a não ter mais. Talvez seja uma coisa muito aguda ali daquele momento de obesidade e tal. Tá? Agora, se for tipo 1, Kelly, não tem cura, tá? O diabetes tipo 1 não tem cura. A pessoa vai conviver com ele pro resto da vida.
Camila, mesmo que a pessoa tenha diabetes, aí ela, vamos supor que ela fica aí por uns 3 anos com os exames de diabetes, ótimo. Ela não pode parar de tomar remédio nunca? Olha, pode até ser que algum dia ela possa parar de tomar o remédio, mas o estilo de vida dela saudável, nunca. Nunca, nunca mesmo. Nunca vai poder. Até porque, como eu falei com vocês, o tratamento primordial é alimentação e exercício. Então, existem médicos que viram para a pessoa e falam assim, eu não vou te passar a medicação, porque com alimentação e exercício você controla isso. Pouquíssimos fazem isso. Por quê que pouquíssimos fazem isso? Porque os médicos sabem que a maioria dos adultos são adultos infantis. Porque tratar a doença é coisa de adulto. Criança não tá nem aí pra doença. Né? Então, o médico pensa assim, nossa, essa pessoa tá aqui com um diabetes. Nossa, se ela cuidasse da alimentação, fizesse o exercício, perdesse peso, não, nem precisava dela tomar medicação. Mas a pessoa vai fazer exercício, vai perder peso, vai cuidar da alimentação? Eu sei que não vai. Então, deixa eu dar a medicação, porque senão eu vou deixar essa pessoa ficar pior muito mais rápido. Daqui a pouco ela tá sem um rim, tá sem um pé, não tá enxergando. Então, eu vou dar a medicação para remediar, para minimizar o estrago. Aí, por isso que geralmente se começa com a medicação quando deveria se começar com a alimentação e exercício. E a medicação vir como um complemento. Né? Quais são os alimentos que é um veneno para quem tem diabetes? Então, vamos lá. Essa pergunta é gigante, tá? Eu vou até beber uma água. Ela é gigante? Imagina. Ela é gigante. Porque é aqui que começam os mitos sobre o diabetes, né? A gente precisa entender que a pessoa está com diabetes, ela está com dificuldade de controlar o açúcar no sangue. Então, se ela ficar se entupindo de alimentos que vão virar açúcar no sangue, vai piorar o controle da doença, né? Então, ela vai precisar tomar cuidado com os alimentos que são digeridos e transformados, né? Quando chegam lá no sangue, eles se transformam em glicose. Glicose e açúcar é a mesma coisa. Eu vou falar para vocês, assim, resumidamente, quais são esses alimentos. Não quer dizer que a pessoa precisa cortar todos esses alimentos. Ela vai precisar aprender a comer esses alimentos. Isso é fato. Mas cortar nem sempre. Vai depender muito do estágio da doença, de como está a glicose da pessoa. Mas eu diria que o açúcar em si, o açúcar e os doces, os açúcares refinados que a gente fala, né? São, assim, os mais prejudiciais. Eu costumo falar com os meus pacientes assim, ó. Arroz tem sabor doce? Não. Pão de sal tem sabor doce? Não. Angu tem sabor doce? Não. Mas são carboidratos que vão virar açúcar no sangue. Eles vão ser transformados em açúcar no sangue. Aí eu pergunto para eles assim, e o açúcar? Ele precisa virar açúcar? Não. O açúcar já é açúcar. Né? O açúcar, você põe ele na boca, ele já absorveu e já é glicose. Na sua boca, ele já está virando glicose, o açúcar. Então, acaba que o açúcar em si, os doces, assim, vão prejudicar muito o controle da doença, porque já na sua boca já aumenta a sua glicemia. E por isso que eu falei que depende muito de como está a doença da pessoa, como é que está o controle dela. Eu tenho pacientes, muitos, que chega para mim com a glicose de jejum, 250, 300, tomando cafezinho com açúcar. Aí eles me perguntam assim, ai Camila, mas é só um cafezinho assim de manhã que eu tomo com açúcar, só isso aqui faz mal? Faz, meu amor, sua glicose está 300. Se você tomar esse cafezinho aí com um pouquinho de açúcar, que eles falam pouquinho, mas nunca é pouquinho, né? Com esse pouquinho de açúcar que você está falando, ela vai ir para 330, ela vai para 350. Então, nesse caso, faz mal. Assim como eu tenho pacientes também que são muito bem controlados porque fazem exercício, cuidam da alimentação a maior parte do tempo, tomam a medicação certinha, mantêm um controle adequado, que tomam um cafezinho de manhã com um pouquinho de açúcar e os exames estão ótimos.
Tem os dois casos, depende de como que a pessoa está cuidando. Então, você me perguntou dos... substitui o açúcar e é saudável? Olha, Kelly, posso te responder daqui a pouquinho? Gente, tem um cachorro latindo aqui, então assim, se não estiver dando para ouvir direito, vocês me falam, tá? Eu tento aumentar a voz, fazer alguma coisa aqui. Tá dando para ouvir? Então, Agora continuando, tá, gente. Na hora que ele para de latir, né? Não dá trabalho. Deixa eu ver se... Não? Então vamos continuar. Então, eu vou te responder do adoçante daqui a pouquinho. Vou só terminar a pergunta que a Nayara fez sobre a questão dos alimentos que são mais prejudiciais. Como eu falei, o açúcar, né? E os doces realmente assim, vão aumentar a glicose mais rápido. Mas o que a pessoa precisa aprender é quais são esses alimentos que depois que a gente digere, vão virar açúcar no nosso organismo, tá? Ô, gente, eu acho que eu vou ir ali pedir esse cachorro para calar a boca um pouquinho, né? Porque tá me incomodando. Tem como eu dar pausa aqui? Não, pode ir lá. Acho que pode ir lá. Tá, só um minutinho, então, gente. Vou virar o computador aqui. Já volto. O cachorro ficou com medo, tadinho. Gente, essas coisas acontecem nas melhores lives, tá? Olha assim, o cachorro ficou até com medo. Ele ficou tão quietinho agora. É, tava latindo à toa. Ah, é? Então, gente, o que as pessoas precisam aprender é quais são esses alimentos do grupo dos carboidratos. Eu costumo chamar de família. Então, pensa numa família gigante, muito grande, uma família de pessoas, muitas pessoas. É a família dos carboidratos. Tem muitos alimentos que são da família dos carboidratos. Por quê? Porque tem na sua composição, o cachorro de novo, muito carboidrato. Então, são esses alimentos que a pessoa vai precisar realmente tomar cuidado. Tá? E quem está nessa família? Então, a gente tem o trigo. Aí, quando a gente pensa no trigo, tem todos os derivados do trigo, né? Biscoito água e sal, biscoito creme crack, biscoito maisena, biscoito salpete, biscoito recheado, bolo, macarrão integral, pão de sal, pão de doce, pão integral. Tudo isso é carboidrato. É muita coisa. Eu falei, é uma família gigante. Aí a gente tem o milho, derivados do milho, mandioca, derivados da mandioca. Aí a gente tem as frutas, as batatas, o inhame, a batata doce, né? A cana de açúcar. Então, como eu falei, é um grupo muito grande de alimentos, que não dá simplesmente para você ir num profissional e ele falar assim, corta os carboidratos. Você vai comer o quê? É porque carboidrato é praticamente tudo, né, que a gente come. É um grupo muito grande. Então, a pessoa que tem diabetes chega para mim desesperada. Por isso que eu amo esse tema. A pessoa chega para mim desesperada. Camila, pelo amor de Deus, profissional tal, da área tal, falou comigo que eu não posso comer nem banana. Eu vi no Instagram um médico falando que quem tem diabetes não pode comer banana, não pode comer laranja, não pode comer mamão, não pode comer maçã, que tem que comer kiwi, maracujá, morango, coco e abacate. Uma pessoa que mora em Neves. É por isso que eu gosto tanto do tema, porque eu defendo a alimentação equilibrada e defendo as verdades. Esse médico que a pessoa vê no Instagram falando isso é o médico das celebridades, né? É o médico de quem mora lá no Belvedere, lá na parte bonita da serra, maravilhosa, né?
Que nem a pessoa que cozinha, ela tem uma pessoa que cozinha para ela, que vai no sacolão para ela. Ela não olha o preço da fruta. Quanto que é um quilo de kiwi para você pedir para um aposentado com salário mínimo, que tem filho e neto ainda que ajuda a sustentar, para ele comer kiwi? Porque ele não pode comer laranja, que a fruta está mais barata agora. É pior que é. Então, assim, é por isso que eu defendo esse tema com unhas e dentes. Maçã tá cara. Então, aí a pessoa precisa conhecer, Nayara, quais são os alimentos que estão no grupo dos carboidratos. Ela precisa preferir os carboidratos mais naturais. É muito melhor a pessoa saber com moderação, muita atenção nessa palavra, com moderação, consumir uma batata doce cozida de manhã do que ela comer biscoitinho, água e sal. Porque aí ela escuta assim, tudo que vem debaixo da terra eu não posso comer. Diabético não pode comer. Essa é a frase que eu mais detesto no diabetes. Aí, Nayara, o que acontece? A pessoa não come mais uma batata doce, que é rica em fibras, em substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, vitaminas, minerais, e troca por um biscoito creme cracker, que tem açúcar na composição, açúcar mesmo, aditivos químicos, não tem fibra, não tem minerais, não tem antioxidante, um monte de aditivo químico conservante. Então, olha só pelo que as pessoas estão trocando por causa de mito. É verdade que ela não pode exagerar numa batata doce? Claro, é carboidrato, vai virar açúcar no sangue, igual o biscoitinho creme cracker. Porém, se ela souber consumir com moderação, esse alimento mais natural traz mais saúde do que ela comer um alimento industrializado. Então, ela tem que saber quais são os carboidratos, ela deve preferir os mais naturais e os integrais, saber escolher o alimento integral. Isso seria tema para outra live, saber escolher um alimento integral. Tá? E ela precisa também evitar de comer esse carboidrato sozinho, puro. Ah, então tá, vou trocar meu biscoito água e sal por batata doce de manhã. Comer isso agora de manhã, que a nutricionista falou lá no Instagram que é bom. É interessante, sempre que a gente for comer um carboidrato, a gente misturar com outro tipo de alimento. Eu costumo brincar da seguinte maneira, para ficar fácil de entender. Falei que carboidrato é uma família. Quando você for consumir um alimento que é da família do carboidrato, você tem que casar ele com alimento de outra família. A gente não casa com o nosso irmão, com pessoa da sua família. Você casa com pessoa de outra família, não é? No carboidrato, você vai fazer da mesma coisa. Você não vai comer um pão doce, um pão integral recheado com banana. Você está casando 2 carboidratos de uma vez só. E isso vai ser prejudicial para você. Você vai comer um pão integral com um ovinho mexido. O ovo é de uma... né? Vamos dar uma pausa aqui, porque o seu vídeo pausou um pouquinho aqui. Nayara, você tá me ouvindo? O seu também pausou pra mim. É porque começou a chover, né? Não pode chover. A internet fica ruim quando chove. Eu estava falando que é importante, então, quando for comer esse carboidrato, misturar ele com outro alimento de outra família. Então, se eu for comer uma banana, eu vou comer ela com uma linhaça, ou eu vou comer com um farelo de aveia, que são alimentos, né? A linhaça são sementes que tem fibra, gordura, tem pouco carboidrato. Ou eu vou comer uma fruta, vou tomar com iogurte natural. Então, eu costumo resumir a orientação para os diabéticos em 3. Claro que tem mais, viu, gente? Não dá para falar tudo, não. Em 3, as principais, eu falo que são as principais. Primeira, conheça os carboidratos, não exagere neles, em nenhum deles, e não misture 2 ao mesmo tempo, na mesma refeição. Igual eu falei, pão integral recheado com banana. Para o diabético não é legal. Arroz e macarrão, não é legal. Segunda orientação, prefira os carboidratos naturais e os integrais. Então, é melhor eu consumir uma banana do que beliscar um biscoitinho maisena. É melhor eu consumir um pedacinho de batata doce cozida sem exagerar no café da manhã do que todo santo dia comer pão de sal ou biscoito creme cracker. Sempre sem exagerar. E a terceira, não consuma o carboidrato sozinho. Sempre associe ele com alimento de outra família. Um pão integral com ovo mexido, uma banana com iogurte natural, um pedaço de mamão com farelo de aveia. E é assim, Nayara. É bom comer crua sozinha?
até a banana, porque as frutas, a maioria delas estão na família dos carboidratos, exceto abacate e coco, que são frutas ricas em gordura, elas estão na família das gorduras. As outras frutas, todas têm carboidrato. Todas. Algumas vão ter mais, Nayara, outras têm menos. Por exemplo, tem muita gente que me pergunta assim, Camila, eu como a banana prata porque a banana caturra é mais doce. A quantidade de carboidrato delas é praticamente a mesma. Uma tem 23 gramas em 100 gramas, a outra tem 23,5, 24. Mesma coisa. Tá? Não muda muito. Não muda muito, né? Não, então assim, da alimentação, eu costumo resumir nesses 3. Sabe? Que eu penso assim, se a pessoa entender essas 3, ela consegue ser mais feliz. Eu digo isso para eles, ficam mais livres. Se eu for lá na minha casa fazer vontade de comer uma tapioca com banana, tem diabetes. Vamos pensar um tiquinho, tapioca é feita de quê? Mandioca, né? É carboidrato? É. Banana é carboidrato? É. Ficou legal essa combinação para mim? Não. Então vou fazer a tapioca com ovo mexido. Tapioca é carboidrato, ok, então eu não vou exagerar. Eu vou fazer uma tapioca com 5 colheres de sopa de farinha. Vou fazer uma com umas 2 colheres no máximo ali. Não vou exagerar. E vou rechear ela com frango desfiado ou com ovo mexido. Frango e ovo é carboidrato? Não. Então eu posso fazer, se eu não exagerar. O difícil é fazer as pessoas entenderem isso, né? Porque tem pessoas, por exemplo, igual você citou o seu pai, que descobriu diabetes já com 65 anos. Para você mudar os hábitos alimentares de uma pessoa mais velha, é muito mais complicado. Por exemplo, eu tenho um tio, né, que é o meu padrinho. Ele gosta de tomar um cafezinho com açúcar de manhã e muito açúcar. Com um pãozinho de sal. Ele não sabe comer outra coisa, né? Já acostumou, é uma vida comendo aquilo. Aí, tipo assim, entre o biscoito de água e sal e o pão, eu acho que o pão é melhorzinho, menos pior. E aí, Nayara, é por isso que entra a questão da educação em diabetes. Porque se a pessoa recebe a orientação e ela está de coração aberto para receber a orientação, ela vai poder comer o pãozinho dela de vez em quando, sem preocupar. Agora, é diferente de quando você vai num lugar ou num profissional, que às vezes nem é nutricionista, na maioria das vezes não é nutricionista que faz isso, viu, gente? Não é. Você não pode comer pão nunca mais. Imagina falar pro seu padrinho que ama pão, que nunca mais ele pode comer pão. Você pode ter certeza que ele vai continuar comendo. Aí que ele vai comer mesmo. Não vai parar, não. Agora, se você ensina para a pessoa, eu falei isso na outra live sobre a questão dos alimentos para a prevenção do câncer. Se você ensina a pessoa que é muito mais ela incluir alimento do que tirar, ela fica muito mais tranquila. Ela fala assim, tá, então eu posso um dia de manhã, eu como uma batata doce cozida, um ovinho cozido, aí no outro dia eu já como meu pãozinho de sal com manteiga, um pedacinho de queijo, aí no outro dia eu já como uma banana com aveia no café da manhã, aí no outro dia eu como um pãozinho integral com patezinho de frango, aí depois eu volto no pãozinho de sal, aí assim eu posso fazer? Pode. A Michele falou boa noite, Michele. Obrigada. Tem diabetes, quem tem diabetes, né? É teimoso. Meu pai é diabético. Acho que deve ser ficar comendo coisa escondida. Mas tem muita, gente. Porque é o que a Nayara falou. Tem muitas pessoas, às vezes... E eu vou falar para vocês que não é só idoso, não, tá? Tem muita gente que não quer mudar o hábito, né? E assim, a gente não pode deixar de orientar. Então, eu oriento. E eu falo para vocês que é a minoria das pessoas que segue orientação. É um trabalho de formiguinha. Mas quem segue, controla. E eu tenho assim, porque já tem 6 anos que eu trabalho, né, atendendo diabéticos aí nos postos de saúde. Então, como eu estou falando para vocês, não é a minoria que segue. Mas nesses 6 anos, eu já vi muita gente que seguiu as orientações e controlou. Diminuiu medicação, diminuiu a dose da insulina que tomava. Antes tomava insulina 5, 6 vezes por dia, agora estava tomando 3.
Então, isso é melhorar a qualidade de vida da pessoa, né? Então, assim, a gente não pode querer também obrigar a pessoa vai fazer se ela quiser, mas a gente tem que orientar com paciência. Você está falando dos alimentos, Camila? A bebida alcoólica, você citou ela no início, ela tem açúcar? Ela tem açúcar, né? Porque assim, por exemplo, a cerveja, né? Que tem malte, cevada. Malte e cevada são carboidratos. Então, assim, o consumo excessivo vai fazer, sim, pode fazer aumentar a glicose. Em alguns casos, né, aqui já a gente começa já a aprofundar mais, mas o álcool em excesso, ele pode prejudicar o nosso fígado a funcionar. E o fígado também está envolvido no controle da glicose, mas aí num outro sentido, para não deixar a nossa glicose cair. Então, quando eu estou correndo risco da minha glicose ficar muito baixa, o meu fígado libera a glicose lá de dentro dele para não deixar eu morrer de hipoglicemia. A pessoa que exagera no álcool, o álcool atrapalha o fígado a funcionar. Então, pode acontecer que uma pessoa que tem diabetes exagerou no álcool e, de repente, não se alimentou, ela tem um grande risco de ter hipoglicemia por ter consumido muito álcool. Por quê? Porque aí não se alimentou, o álcool atrapalha o fígado não consegue manter sua glicose no sangue normal. Então, mas isso já é um aprofundamento maior. Mas o excesso de álcool, como eu falei, ele prejudica o pâncreas, né? Uma criança que nasce com essa diabetes tipo 1, né? Ela nunca pode ingerir doce? Pode. É aí que entra a contagem de carboidratos, que é o curso que eu fiz. A contagem de carboidratos é o tratamento ouro para o diabetes. Nele, a pessoa pode consumir de tudo. Aí a gente tem até que tomar cuidado, que a pessoa fica tão feliz que ela pode comer de tudo, que ela sai querendo realmente comer tudo, aí ela engorda, e aí o diabetes se descontrola porque engordou demais. A contagem de carboidratos, resumindo, como que ela funciona? Você conta qual a quantidade de carboidrato você consumiu e você aplica a quantidade de insulina necessária para controlar aquele carboidrato que você comeu. É o que o nosso pâncreas faz. O nosso pâncreas ele é muito inteligente. Então, se eu consumir certa quantidade de carboidrato, meu pâncreas vai liberar certa quantidade de insulina. Isso num estado normal. A pessoa com diabetes tipo 1 que faz esse tipo de tratamento, ela faz isso. Ela conta quanto ela comeu de carboidrato. No princípio é bem chatinho, porque ela tem que ter várias tabelas. Comi um pedaço de bolo de 30 gramas. Deixa eu ver quanto de carboidrato tem numa fatia de 30 gramas de bolo de cenoura. Tem X carboidrato. Então, você vai ter que aplicar em você X insulina. Aí ela vai fazendo assim, ela pode consumir. Mas não é que nunca mais pode comer, não, né? Era o que eu falei, depende muito de como que tá o controle. E pensa o seguinte, digamos que a pessoa tem diabetes. Diabetes tipo 1. Tá super controlado o diabetes dessa pessoa, dessa criança. Aí ela foi numa festinha e comeu um pedaço de bolo. Naquele dia a glicose dela vai subir. Ela comeu um pedaço de bolo. E a contagem de carboidratos, como eu falei para você, é o padrão ouro. Só que é o menos aplicado. Porque precisa de profissional capacitado nisso. E são poucos profissionais que se capacitam nisso, né? Por exemplo, eu tenho curso, mas eu não tenho... Também? Dá para fazer essa contagem? Dá para fazer essa contagem também. Só que aí a pessoa não vai aplicar insulina se ela não tem prescrição da insulina. Vai se fazer cálculos e chegar na quantidade de carboidrato que a pessoa pode consumir em cada refeição. No almoço você pode consumir 50 gramas de carboidrato. Aí a pessoa vai escolher quais alimentos que ela quer até dar 50 gramas. Mas assim, como eu estava falando, é uma especialização que poucas pessoas fazem. Eu, por exemplo, tenho esse curso, já tem 2 anos que eu terminei ele. Aqui eu não tenho contato com médicos que tenham esse curso, eu precisaria de um endocrinologista trabalhando junto comigo para me aplicar isso com os meus pacientes. Mas, de qualquer maneira, por que você não sozinha não consegue aplicar? Não posso, é uma prescrição médica.
Porque a contagem de carboidrato é um tratamento médico. Por quê? De acordo com a quantidade de carboidrato que você comeu, é o tanto de insulina que você vai aplicar. A insulina é uma medicação. Então, é uma prescrição médica. Então, é o médico que prescreve a contagem de carboidratos. É ele que vai falar assim, Nayara, no seu caso, quando você comer 12 gramas de carboidrato, você vai aplicar uma unidade de insulina. No caso de fulano de tal, se ele comer 5 gramas de carboidrato, ele já tem que aplicar uma de insulina. Então, isso é o médico que faz. Isso já chega pronto para o nutricionista. O nutricionista vai instruir a pessoa como que conta o carboidrato, vai falar quais alimentos são carboidratos, quais que ele deve preferir. Então, resumindo, o carboidrato é um dos piores que a pessoa diabética tem que ficar de olho no consumo. Tem que ficar de olho, tem que aprender sobre os carboidratos. Ela não precisa ter medo deles, ela precisa aprender. Porque se ela não souber consumir, aí sim é o problema. E quais os alimentos você aconselha a pessoa diabética, que tem diabetes, a comer? Pode ajudar? Tem algum? As fibras. As fibras são alimentos que nutrientes, na verdade, que estão presentes nos alimentos, que ajudam muito no controle da glicose. Fibra é uma substância vegetal que a gente tem em vários alimentos. Eu já até falei alguns aqui, como a linhaça, o farelo de aveia. A gente tem a farinha de maracujá, farinha de banana verde, verduras, legumes, né? São fontes de fibras. Então, sempre ter bastante fibra na alimentação do diabético ajuda por 2 motivos. O primeiro é que a fibra lentifica a digestão. Então, a gente come, a digestão é lenta. Se a minha digestão é mais lenta, ao invés de chegar um monte de açúcar no sangue de uma vez, vai chegar um por um, digamos assim. Qual que é mais fácil para o meu corpo controlar? Um monte de açúcar que chega de uma vez ou a que chega um por um? Chega um por um. Eu costumo dar o exemplo, na hora que eu estou atendendo os pacientes, da seguinte maneira. Fulaninho, imagina se chegassem todos os meus pacientes que eu tenho agendado hoje, agora no seu horário. 10 pessoas. Chegassem... gente, eu vou ter que pôr meu celular para carregar. Chegassem aqui 10 pessoas para me atender todas de uma vez. Eu ia conseguir atender direito? Não. Mas e se chegar uma por uma? Igual é o caso que eu marco uma por uma. Eu consigo atender direito. Então, eu explico isso para eles, que as fibras, fazendo a nossa digestão ficar mais lenta, né? Faz o açúcar no sangue chegar de forma mais lenta também, e isso facilita o controle da glicemia, né, da glicose. Então, é o que eu costumo explicar para eles. Então, os alimentos que eu indicaria, né, são os alimentos fontes de fibra. Então, assim, mais alimentos integrais, a linhaça, chia, farelo de aveia, farinha de maracujá, farinha de banana verde, verduras, legumes. Isso tem que ter na alimentação do diabético. Camila, uma das perguntas que eu te fiz quando eu montei as perguntas foi uma diabetes que não é tratada. A pessoa recebe o diagnóstico e ela não faz o tratamento direito, não segue. Quais são o desenrolar? O que acontece com essa pessoa sem o tratamento correto? A diabetes pode matar? A diabetes pode levar à morte? Sim, é uma das maiores causas de morte, porque o diabetes ele afeta muito a saúde cardiovascular da pessoa. Então, assim, a maioria das pessoas que tem um infarto, um AVC, né, que o pessoal conhece como derrame, elas são diabéticas. Né? Então, assim, se as causas cardiovasculares são as maiores causas de morte no Brasil, o diabetes está aí por trás. Então, sim, ele mata. E quais são as principais complicações? A diabetes é uma doença silenciosa. Na maioria do tempo, ela é silenciosa. Então, eu falo muito isso com os pacientes. Cuidado. Se a sua glicose está ficando alta, mesmo sem você sentir nada, sem você sentir nada, está ótimo ou ótimo. Mas dentro do seu organismo, aquele excesso de açúcar no sangue já está prejudicando várias partes do seu corpo que são muito sensíveis ao nível de açúcar. Quais são as partes do corpo que são mais prejudicadas com diabetes? Que é onde a gente mais vê complicações do diabetes.
nas nossas vistas, né? Então, fica uma circulação mais difícil, prejudicar as vistas. Os rins podem se danificar com diabetes descontrolado. Então, a pessoa pode perder a visão, a pessoa pode ter uma doença renal crônica, que pode evoluir para uma hemodiálise causada, né, pelo diabetes. A pessoa pode ter problema na circulação, problema nos nervos. Então, a pessoa começa com uma dormência nos pés, uma falta de sensibilidade. Então, se você encosta no pé da pessoa, ela quase não sente. Ela machuca, não vê que ela machuca e dá uma feridinha no dedo, porque a circulação não funciona direito. Aquela feridinha que era pequenininha inflama, infecciona, dá necrose. Aí você amputa um pedaço do dedo, aí daqui a pouco já foi o pé, daqui a pouco já foi a perna. Então, as principais complicações é perda de visão, doença renal crônica, pé diabético, que é o que eu estou falando, que leva às amputações, né? E doenças nos nervos, nos nossos nervos, no corpo inteiro. Então, a pessoa pode sentir muita dor. A gente chama de neuropatia diabética. Uma doença é um problema nos nervos. A pessoa começa a ter dormência nas mãos, nos pés, aumenta o risco de infarto, de AVC, como eu falei. Então, assim, é uma série de complicações que aí sim é problema. As complicações são difíceis de tratar. E eu falo para a pessoa, olha, cuidado, que se a sua glicose está andando alta e você não está sentindo nada, lá dentro do seu organismo está sendo afetado. Na hora que você descobrir, você já está entrando com uma hemodiálise, você já está perdendo a sua visão. Por isso que é tão bom. É bom instruir as pessoas a cuidar, né, Camila, do diabetes, do exercício físico, mudar a alimentação, porque é algo que afeta muito, né? E assim, Nayara, hoje mesmo eu dei um grupinho sobre diabetes, eu falei isso com o pessoal que foi. Falei, olha, a gente fala essas coisas, não é para te assustar. A gente fala porque a gente não quer ver você sofrendo com essas complicações. E se você mantém um bom controle, você provavelmente não vai ter nada disso. E assim, Nayara, eu falo também outra coisa que eu falo com eles. Não é o diabético que se alimenta diferente. É o mundo que se alimenta errado. Isso aqui que eu falei com vocês, de atenção aos carboidratos, de não exagerar, de preferir os naturais, de não consumir eles sozinhos, de ter bastante fibra na alimentação, isso é a base da alimentação saudável para todo mundo. Então, assim, é o mundo que está comendo. Todos nós deveríamos comer dessa maneira que eu falei, como se a gente tivesse um diabetes. É claro que talvez com menos rigor, talvez com um pouquinho menos de rigor, né? Mas no dia a dia ali, na nossa rotina que a gente faz todo dia, semanalmente, café da manhã, almoço, rotina. A gente deveria muito mais disposta quando eu comecei a comer tapioca com frango, né? Eu comia tapioca com frango, eu custei a acostumar. Eu comia e tal, comia bastante salada. Esse eu estava comendo só pão. Eu comia pão com manteiga. E comi muita comida, sem muita salada, eu me senti muito mais cansada. Mas por quê? Porque aí falta nutriente para a pessoa, né? Falta nutriente, você está comendo só carboidrato, ainda principalmente quando for um carboidrato refinado. Por exemplo, o pão de sal. Não que eu estou demonizando ele, tá, gente? Eu só não acho que ele tem que ser todo santo dia. Todo santo dia não dá. Pão de sal e biscoito água e sal e biscoito maisena todo santo dia não dá. Por quê? É um carboidrato refinado, ou seja, aquele trigo, ele passou por tantos processos na indústria que os nutrientes que ele tinha acabou. Ali está só o carboidrato mesmo, não tem uma fibra, não tem um mineral, não tem uma vitamina. Não tem nada. Né? Então é por isso que a gente tem que começar, por isso que eu falei que as orientações são para todos, né? Camila, tem alguma coisa que você queira falar, que você acha importante destacar? Porque você já respondeu todas as perguntas. Ai, que bom. Então, o que eu acho interessante destacar aqui, não sei se tem algum diabético, ou pai ou filho de diabético, enfim. Mantenha o controle. Pelo menos procure saber como anda as suas glicemias. Meça em jejum,
Se for medir depois das refeições, tem que esperar 2 horas após a refeição. Então, por exemplo, eu almocei meio-dia, eu vou medir 2 horas da tarde. Faça o exame de hemoglobina glicada pelo menos 2 vezes por ano, para você saber como o seu diabetes está. Se tiver com os valores descontrolados, busque ajuda, mas vai sem medo, tá? Porque vocês vão ver que é muito mais fácil do que as pessoas pensam. Eu falo, Nayara, porque quando eu consigo explicar isso para a pessoa, que ela entende, às vezes isso não é na primeira consulta, às vezes demora 2, 3 consultas, às vezes eu faço grupos, a pessoa vai em 3, 4, 5 encontros, mas na hora que ela entende isso, ela fica tão feliz, eles me agradecem tanto. Nossa, Camila, muito obrigada, porque antes eu não podia comer nada e minha glicose via alta. Agora eu como quase de tudo, mas eu aprendi a comer o jeito certo e a minha glicose está controlada. Então é só buscar conhecimento. Diabetes é uma doença que a pessoa precisa quase que ter umas aulinhas sobre mesmo. Precisa conhecer sobre a doença, porque aí você vive tranquilo. O nome dos meus grupos nos postos de saúde sobre diabetes, eu pus o nome deles de Viva Leve com Diabetes. Não precisa ser uma vida pesada o tempo todo. Nossa, eu não posso comer isso. Porque quanto mais a pessoa fala assim, eu não posso comer isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, mais ela come. Uhum. E mais ela come. Mais ela quer, mais ela come. Isso mesmo. Então é isso, mantenha o controle. Gente, quem quiser seguir a Camila, o Instagram dela vai ficar aqui abaixo, que é camila.nutri. A agenda dela é lotada, já estou avisando. Mas é só marcar com ela, que ela é uma ótima nutricionista. Ô, Nayara, eu quero agradecer o carinho, agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto que eu amo de paixão. Muito obrigada pelo convite, tá bom? Obrigada a todo mundo por ter feito presente. Por esclarecer essas dúvidas aí pra gente. Foi muito esclarecedor. Por nada. Precisando, estamos aí. Obrigada. Boa noite para quem ficou aí com a gente. Vamos encerrar, né, Camila? Boa noite, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Com Deus. Tchau.